Nós vamos iniciar uma série de mensagens, irmãos, no livro de Gálatas, tá? Mas não é que nem a de Samuel, não. O Samuel pegou do capítulo 1 até o capítulo 6. Eu vou focar apenas no capítulo 5, sobre as obras da carne. É uma série aí que vai dar em torno de umas 30 mensagens. Então, o ano tem 52 domingos, né? A metade, até julho do ano que vem, tá bom, irmão? Até julho do ano que vem. Se vocês falaram de Gênesis, agora é Gálatas, tá bom? Vocês vão aprender muito aí sobre Gálatas. E nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Então eu convido os irmãos a se colocar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. E abram as suas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 5, do versículo de número 16 até o versículo de número 26. Está aqui conosco o Rafael. Hoje o meu corpo diaconal pode ficar de boa, que quem vai me auxiliar aqui essa noite é o Rafael, certo, Rafa? Tranquilo? Posso contar com você, né, Rafa? Então tá bom, daqui a pouco você vai orar por mim aqui, hein? Beleza? Então tá bom. Gálatas, capítulo de número 5, do versículo de número 16 até o versículo de número 26. Quem achou, diga amém. Misericórdia, tá, mas é antes de Efésios, o irmão Pedinal. Em Gálatas, capítulo de número 5, do versículo de número 16 em diante, o apóstolo Paulo diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Rafa, por gentileza, Rafael estará orando por mim nesse momento, tá bom? Senhor Deus, abençoa a tua igreja, cuida dos nossos irmãos, fala conosco, usa a vida do pastor e abençoa a minha mãe e toda a minha família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, viu, Rafael? Deus abençoe, meus irmãos. Podem se assentar. Miriam, isso, me dá um copo d'água, por favor. Ô, Rafa, não, você vai aqui, Rafael. Rafael, você tem que me auxiliar, Rafael. Pode ficar lá, você vai ficar. Isso, fica aí. Aê, Rafa. O sonho dele era ficar com o pastor na frente, então ele vai ficar aqui, viu, Rafa? No finalzinho eu te chamo de novo para você orar comigo, beleza? Então tá bom. Irmãos, vamos lá. Nós acabamos de ler o texto da palavra do Senhor. Obrigado, Miriam. Nós acabamos de ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Gálatas, capítulo de número 5, que abarca do versículo de número 16 até o versículo de número 26. Se nós fazermos uma experiência, se nós fazermos uma movimentação e colocarmos água com óleo, é óbvio que vai ter uma separação.
Se nós ajuntarmos água com óleo em uma vasilha, e mesmo que nós venhamos misturar, mesmo que nós venhamos mexer, ajuntar os dois elementos, eles não se ajuntarão, eles irão se dissolver. Por alguns segundos, por alguns momentos, pode parecer que eles estão coligados, pode parecer que eles estão juntos, pode parecer que eles estão se unindo, mas rapidamente, logo em seguida, eles irão se separar, e obviamente um vai ficar por baixo e o outro vai ficar por cima. Óleo e água não se misturam, e assim é a luta entre a carne contra o espírito. É esse conflito, é essa luta interna, onde você luta consigo mesmo. E existe uma luta dentro de nós, e às vezes nós não conseguimos entender como isso funciona, nós não conseguimos discernir. O apóstolo Paulo fala isso na primeira carta de Coríntios, no capítulo de número 2. Ele fala que nós somos habitados por um homem carnal e ao mesmo tempo por um homem espiritual. É uma luta de vontades. É o mesmo Paulo que fala que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E nós vivemos essa luta, nós vivemos esse conflito, nós vivemos essa dificuldade dentro de nós. Olha só o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Dentro de nós existe uma vontade boa, dentro de nós existe uma vontade benéfica, dentro de nós existe algo positivo, mas ao mesmo tempo existe algo negativo, existe algo pecaminoso, existe algo que desagrada ao Senhor. E ao mesmo tempo que nós queremos amar ao Senhor, nós somos empurrados a desagradar o Senhor. E nós vivemos essa luta, nós vivemos esse conflito, e nós somos empurrados internamente, nós somos empurrados emocionalmente para ambos os lados. Por isso eu tenho muito respeito, eu tenho muito carinho com irmãos, eu discordo de algumas falas, onde as pessoas falam assim: você é crente só no domingo e na segunda-feira você já não é, que não sei o quê. Tá, é verdade, mas é difícil, entendam bem, porque dentro de nós existe um conflito, dentro de nós existe uma luta contra nós mesmos. E é claro que no domingo o cara vai servir a Deus mais, porque ele está ligado, ele está conectado com pessoas da igreja, ele está conectado em um ambiente de igreja. Só que na segunda-feira é a luta, e de repente fala mais alto, e você vive esse conflito, embora não seja justificável, mas seja compreensível, compreendido na verdade. Existe uma luta dentro de nós, e um dia você perde, um dia você ganha. Um dia você agrada ao Senhor e outro dia você desagrada ao Senhor. E você vive essa luta, você vive esse conflito. Por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, você precisa aprender a discernir, você precisa aprender a separar o que é da nossa carne, o que é de nossos desejos, porque os nossos desejos são sombrios, os nossos desejos são pecaminosos. Então você precisa discernir o que é da sua carne e ao mesmo tempo que é obra do Espírito. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, quando eu vejo esse texto, quando
eu verifico que Paulo escreveu aqui, eu consigo identificar os tipos das obras da carne. As obras da carne, ela ataca 5 grupos da nossa vida como um todo. As obras da carne atacam a nossa vida de uma forma plena, de uma forma completa. Quando você perde essa luta que está dentro de você, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, o quê? Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu em mim, mas Cristo vive em mim. Então, ao mesmo tempo, Cristo vive em mim, ao mesmo tempo, Cristo me domina, ao mesmo tempo, Cristo me orienta, mas eu tenho um lado pecaminoso, eu tenho um lado desejoso, eu tenho um lado equivocado, eu tenho um lado que faz algo errado, e você vive esse conflito. E quando você cede para o outro lado, quando você perde a luta da carne, quando você perde a luta onde a carne prevalece e se sobressai em relação ao Espírito, vem as consequências, e as consequências são as obras que o apóstolo Paulo citou aqui. E aí eu quero mostrar para os irmãos em que aspectos essas obras afetam o ser humano. Em que áreas da nossa vida essa obra vem ao encontro do nosso ser. Quando você decide desagradar o Senhor Deus, essas obras afetam o ser humano como um todo. E eu quero mostrar para os irmãos aqui essa noite quais são os aspectos da obra da carne que ataca e afeta a vida do ser humano como um todo. Então, primeiramente, as obras da carne afetam a nossa moralidade. O primeiro aspecto, a primeira área da nossa vida a ser atingida, a partir do momento que nós perdemos essa luta de espírito contra a carne, ataca a nossa moral, ataca a nossa moralidade. Versículo de número 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. As primeiras obras que o apóstolo Paulo traz, que o apóstolo Paulo reporta para a igreja, são de natureza moral. Se referem à questão da sensualidade, se referem à questão da sexualidade. Para o mundo, para as pessoas que não servem o Senhor, é normal, é costume, é hábito realizar pecados sexuais. E quando eu falo realizar pecados sexuais, eu estou falando de adultério, eu estou falando de lascívia, eu estou falando de impureza. É normal, entrou-se no mundo hoje a ideia de que é normal o homem trair a esposa. E quando você trai a sua mulher, quando você trai a sua esposa, isso afeta a sua moralidade, isso afeta o seu caráter, isso afeta o seu ser. Para o mundo é normal o homem errar. Para o mundo é normal o homem trair a mulher. É da natureza do homem. O homem foi criado assim. E nós usamos discursos, nós usamos palavras, nós nos expressamos e reafirmamos isso, falando que o pecado é algo normal em relação a essa questão do adultério, em relação à questão da lascívia, da prostituição. É normal, na visão de alguns,
a prostituição. É normal, na visão de alguns, mulheres, jovens, garotas, se prostituindo em troca de um valor financeiro. É normal, é uma profissão, é algo comum, é algo rotineiro, é algo que precisa ser aceito. E isso o apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está mostrando que isso afeta a nossa moralidade. As obras da carne afetam o nosso caráter. A primeira área da nossa vida que a obra da carne prejudica, que a obra da carne ataca, é a nossa moral, é a nossa integridade, é o nosso caráter, porque é esse o objetivo de Satanás, esse é o objetivo do inimigo, porque a Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, quando eu me atiro a esses desejos pecaminosos, quando eu traio a minha esposa, quando eu faço coisas inadequadas, o corpo do Espírito acaba ficando sujo. O corpo do Espírito acaba ficando impuro. Por isso que o apóstolo Paulo fala na primeira carta de Coríntios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 18, o seguinte: olha só o que o apóstolo Paulo fala: fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo, porque são desejos indecentes, são desejos pecaminosos. E isso é difícil lidar, irmãos. Isso é difícil, porque é a nossa natureza, é a nossa vontade. E eu acho crente sensacional, né, cara? Eu não gosto de zoar homossexuais, vocês veem, né? Eu não zoo homossexuais, eu não zoo negros, eu não zoo mulheres, mas crente eu tiro um barato, e tiro um barato legal mesmo, porque crente é incrível, né? Crente é único, né? Crente é sensacional. E eu acho interessante porque nós somos tão presos a essa questão da sexualidade, e nós temos tabus a falar sobre isso dentro da igreja, e as pessoas olham a questão da sexualidade com um outro olhar, com uma outra perspectiva, é como que se fosse um outro mundo, sendo que na verdade isso está dentro de nós, e isso faz parte da nossa natureza. Então eu sou muito compreensível e eu trato com muito amor, com muito respeito essa questão, porque é a nossa natureza. Ah, pastor, eu peguei, sim, mas é a nossa natureza. Ah, pastor, você está passando a mão sobre o pecado? Não, o que eu estou dizendo é que é a nossa natureza, nós somos levados a cometer o erro. Vou exemplificar. Todo ser humano tem fome. Amém? Amém. Você pode falar para mim assim, ó, pastor, eu nunca vou roubar comida na minha vida. Eu vou acreditar. Até o momento em que você ficar com fome. Porque você pode ficar com fome um dia e você falar, não, eu aguento mais um pouco. Você pode ficar 2 dias com fome. Mas quando chega no terceiro, no quarto dia, você rouba se for necessário, você assalta mercado, você furta para comer, para se alimentar. Você faz o que é errado. Por quê? Porque é a sua natureza, isso está dentro de você. Isso faz parte do seu ser, isso representa a sua vida. O que eu quero que vocês percebam, o que eu quero que os irmãos compreendam é que a obra da carne afeta a nossa moralidade, e nós temos que ter essa conscientização e ao mesmo tempo compreender que nós somos seres humanos, entender que dentro de nós existe
vontades pecaminosas, que você não é plenamente santo, que você não é plenamente perfeito, que você não erra, que você não falha, não. Que nós temos desejos sombrios, temos desejos maquiavélicos, e isso é fruto da obra da carne, e ela ataca, ela atinge a nossa moralidade, ela atinge o nosso caráter, e isso está dentro de nós. Isso está dentro de nós. Não venham me falar, pastor, eu não sofro com problemas relacionados à sexualidade. Sofre sim. Nesse momento, você agora, como ser humano, talvez agora não esteja sofrendo, porque o Espírito está ganhando. O Espírito está dando uma goleada na carne. Mas em algum momento na sua vida você já sofreu. Desejos sombrios, vontades que não eram para ser, mas porque isso está dentro da sua vida. Porque a área da sexualidade é a mesma coisa da fome, é a mesma coisa de fazer coisas erradas. E o apóstolo Paulo fala: dentro de você existem dois seres. Existe um que quer fazer a vontade de Deus, e ao mesmo tempo um que quer fazer as suas vontades, um que quer agradar a Deus e outro que quer desagradar o nome do Senhor. Por isso nós precisamos ter respeito, por isso nós precisamos ter carinho, por isso nós precisamos ter decência ao falarmos desse assunto. Então, a primeira área que a obra da carne ataca, que a obra da carne afeta, é a nossa moralidade, é o nosso caráter. Mas tem mais. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que as obras da carne afetam a nossa moral, mas também afeta a nossa espiritualidade. Versículo de número 20, o apóstolo Paulo vai citar aqui duas obras da carne, onde afetam necessariamente a nossa espiritualidade. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Idolatria e feitiçaria. O segundo grupo de obras da carne está remetendo à questão espiritual. E quando eu falo isso, eu estou apontando, eu estou remetendo à questão de religiosidade. Porque hoje os cristãos não estão apegados às coisas invisíveis da vida. As pessoas não estão mais apegadas ao amor, as pessoas não estão mais apegadas ao perdão, as pessoas não estão mais apegadas à felicidade, as pessoas não estão mais apegadas às coisas invisíveis, as pessoas estão apegadas às coisas visíveis. E aí as pessoas espiritualizam tudo, as pessoas santificam tudo, as pessoas se apegam a coisas palpáveis. Irmãos, tem pessoas que idolatram ceia, tem pessoas que idolatram templo, tem pessoas que idolatram culto, tem pessoas que idolatram Bíblia, tem pessoas que idolatram terno, tem pessoas que idolatram horário, tem pessoas que idolatram serviço, tem pessoas que idolatram o domingo, tem pessoas que idolatram, santificam tudo, e a nossa santificação, a nossa vida está com Deus, a santificação tem que ser dada a Deus. Idolatria é algo que sempre esteve presente em todas as culturas. No entanto, quando os irmãos lêem lá em Êxodo, capítulo de número 20, no versículo de número 4, Moisés escreve assim: olha, não farás outro Deus além de mim. Porque as pessoas fabricam escultura, as pessoas fabricam monumentos e rendem adoração a Deus. Rendem adoração a esses monumentos, a essas esculturas, ao invés a Deus. Ah, pastor, mas nós não temos aqui um bezerro de ouro. Sim,
Nós não temos bezerro de ouro, mas temos ceia, por exemplo. Temos o templo, temos igreja, temos o terno. É sério, eu estava falando hoje de manhã com os meninos aqui, né? Tem pastor, irmãos, tem pastor que... Sério, tem pastor que fala bem assim lá na ordem dos pastores: olha, na minha igreja só prega se o cara for de terno e gravata. Imagina esse negócio. Tem gente que santifica e acha que o púlpito é mais importante do que as pessoas. E cria-se essa ideia que o terno fala mais alto do que a própria pessoa em si. Eu mesmo, vocês me conhecem, né? Eu estou de terno e gravata hoje, mas esse momento é raro. Porque para mim, mais importante do que culto, mais importante do que templo, entendem? Que isso é importante, isso é valioso. Mas mais importante do que isso é as pessoas, é a nossa adoração ao Senhor, é comunhão, é oração, é perdão, é amor, é paz, é longanimidade. Só que nós caímos muitas das vezes nesse quesito e nós somos atacados por meio das obras da carne, e isso afeta a nossa espiritualidade, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Porque nós começamos a santificar tudo. E nós santificamos tanto as coisas que chega uma hora que nós mesmos não aguentamos esse negócio. E nós colocamos pesos em cima de nós. Nós colocamos tributos, nós colocamos uma carga enorme sobre a nossa vida. E aí nós vivemos idolatrando. Nós falamos que amamos ao Senhor Jesus, mas, vou dar um exemplo aqui: a ceia é mais importante, a ceia é mais importante do que, de repente, o templo. A igreja é mais importante do que eu estar com um amigo conversando. O templo é mais importante, a igreja é mais importante. Claro, a igreja é importante? É. Só que isso afeta a nossa espiritualidade, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Ceia, templo, terno, isso são coisas secundárias. Isso são coisas em segundo lugar. Isso são elementos, prestem atenção nisso, isso são elementos que norteia, que aponta para um maior desenvolvimento da comunhão, não para a nossa santificação, porque santo é o Senhor. O templo não é santo, a ceia não é santa, o terno não é santo, o púlpito não é santo. Santo é o Senhor, santo é o eterno Deus. E aí as obras da carne afetam isso. As obras da carne, juntamente com a feitiçaria, porque tem crente que tem medo de feitiçaria também, né? Tem crente que tem medo de macumba, esses negócios tudo. Mas por quê? Porque o que fala mais alto é Deus ou as obras da carne? É as obras da carne. Você tem medo mais da feitiçaria do que da mão de Deus. Você tem mais respeito. É sério, você passa do lado de um trabalho assim, né? Você passa com aquele olhar assim, tem medo e tal. As pessoas têm mais respeito pelo trabalho pela uma forma ritualística de culto afrodescendente. As pessoas têm mais respeito a esse tipo de culto do que ao culto do nosso Deus. As pessoas têm mais medo das religiões afro do que respeito por Deus. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: olha, as obras da carne afetam as vossas espiritualidades. As obras da carne afetam a sua moralidade, as obras da carne afetam a sua espiritualidade. O apóstolo Paulo vai dar continuidade e vai falar o seguinte: olha, as obras da carne também afetam o seu temperamento, afeta você como ser humano em si. As obras da carne atacam a
atacam o seu caráter, as obras da carne atacam a sua espiritualidade, mas as obras da carne também atacam o seu temperamento. Versículo de número 20, o apóstolo Paulo vai listar mais algumas obras, e ele vai falar assim, inimizades, contendas, ciúmes, iras. Um terceiro tipo de obras da carne que ataca a nossa vida, que ataca o ser humano como um todo, é na questão temperamental. É claro que cada pessoa tem uma forma de reagir diante da vida. Cada pessoa tem uma postura, cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa tem uma forma de trabalhar internamente em si. Uns são mais agitados, outros são mais reservados. Cada pessoa tem o seu humor próprio. Entretanto, o que precisa ser frisado é que o seu humor não pode se tornar pecaminoso, o seu humor não pode se tornar prejudicial para a sua vida. Nós, como cristãos, não devemos ter inimigos. Nós, como cristãos, não devemos ter ódio das pessoas. Nós, como cristãos, temos que amar as pessoas. Aliás, Cristo nos ensinou isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, onde Cristo fala que o amor a Deus e amar ao próximo como a si mesmo é o resumo de toda a lei. Na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, Pedro fala que o nosso adversário, o nosso inimigo é Satanás. Que o nosso adversário, que o nosso inimigo é o opositor, é aquele que desagradou, é aquele que se rebeliou contra Deus. Entretanto, os cristãos não vivem hoje assim. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas são e estão completamente agressivas. As pessoas estão brigando por tudo. As pessoas estão brigando com todos. As pessoas estão atacando. As pessoas estão vivendo em contendas. As pessoas estão matando umas às outras por coisas desnecessárias, por coisas pequenas. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, as obras da carne afetam o seu temperamento, as obras da carne afetam o seu comportamento, as obras da carne afetam você diante de si. O que nós mais vemos hoje, irmãos, é pessoas iradas, pessoas estressadas, pessoas bravas, pessoas descontroladas, pessoas que não têm um controle emocional, que falam o que vem na sua cabeça, que falam o que tem vontade de falar. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, as obras da carne afetam também o seu temperamento. Porque quem é que aguenta um marido? Quem é que aguenta um filho? Quem é que aguenta uma esposa? Onde que qualquer coisa que você fala para ele ou para ela fica irado, fica irada, quer brigar, quer discutir, quer jogar panela, quer atacar, ameaça de morte, etc, etc. Qual pessoa quer conviver com outro ser humano assim? Ninguém. E é a obra da carne. A obra da carne, quando você perde essa luta entre espírito e carne, e quando a carne se sobressai em relação ao espírito, é isso, você é uma pessoa descontrolada, você é uma pessoa irracional. Lá no meu condomínio, eu estava até falando para o Samuel, olha, irmãos, morar em condomínio é épico, só quem mora sabe como é que é o negócio.
uma vaga de garagem, só porque o rapaz lá, meu vizinho até, ele estacionou, e aí o carro dele é grande, e ele sem querer ele pegou outra vaga, porque o carro dele é grande. Pronto. Aí lá no grupo já virou um transtorno, já virou uma discussão. E olha, eu acordei hoje com áudios. Eu acordei hoje para vir para a igreja de manhã com uns áudios assim enormes. E brigando, discutindo por algo simples. Uma vaga já gerou um transtorno, já gerou uma discussão enorme. Uma pequena coisa. E aí as pessoas saem do grupo, as pessoas falam o que quer, aí vai na casa do outro. Vira aquela loucura por algo simples, por algo pequeno, por algo tão singular. São coisas pequenas e aí você faz o caos, você destrói a vida das pessoas, você destrói a paz do outro só por causa de uma garagem. Mas é assim também na sua casa, você destrói a vida da sua família só porque de repente a sua esposa comprou algo que não era para comprar naquele mês. Você fica bravo porque a conta estava, o valor estava ali certo, você já fica descontrolado. E você, por pequenas coisas, você deixa ser dominado pela ira, você deixa ser dominado pela inimizade, você deixa ser dominado pela porfia, você deixa ser dominado pelos ciúmes, porque você tem mais ciúmes dos seus objetos, dos seus bens materiais do que das pessoas em si. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cuidado, porque as obras da carne, ela ataca, as obras da carne, ela afeta a sua moralidade, as obras da carne, ela afeta a sua espiritualidade, as obras da carne afeta o seu temperamento, e o apóstolo Paulo vai continuar dizendo que as obras da carne também afetam os nossos relacionamentos. As obras da carne têm o poder de afetar as pessoas que estão do nosso lado. As obras da carne têm o poder de afetar as nossas amizades. As obras da carne têm o poder de afetar o nosso casamento. As obras da carne têm o poder de afetar a sua relação entre irmãos em Cristo. Versículo de número 20, olha só, o apóstolo Paulo fala aqui, discórdias, dissensões, facções, invejas. Quando você dá prioridade, quando você aceita ser vencido pelas obras da carne, as mesmas afetam os seus relacionamentos, as mesmas afetam o seu casamento, as mesmas afetam a sua relação conjugal, a sua relação de parentesco. Tem filho hoje que não fala com a mãe, tem mãe que não olha na cara do filho. Existe marido que é casado com a mulher, mas eles estão casados, né? Só estão ali juntos porque não tem para onde ir. Não tem mais aquele sentimento, não tem mais aquele amor. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o quarto tipo de obras da carne estão ligadas aos nossos relacionamentos. Nós precisamos ter um testemunho de vida. Nós precisamos ter um exemplo de vida. É claro que a discórdia é normal acontecer. É claro que o descontentamento é normal acontecer. É claro que a discordância de ideia é normal acontecer. É normal. Eu, diante da igreja, eu e ele falamos a mesma língua. Mas eu e ele em particular, nós discordamos nas coisas. E é normal. Qual é o problema disso? O problema é quando você deixa com que a discórdia, o problema é quando você deixa a dissensão tomar conta da sua amizade. O problema é quando você deixa que a
discórdia, que a sua discordância em relação ao pensamento da pessoa fale mais alto do que o seu relacionamento. E aí é que está o problema, e aí é que está a situação, porque diante da discordância, nós começamos a falar o seguinte: olha, eu não falo com ele, porque eu é que estou certo. Eu não falo com ela, porque é ela que errou, é ela que tem que pedir perdão. Não é ela que tem que aceitar meu ponto de vista. Não é ele que está errado. E nós vamos vivendo dessa forma. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, as obras da carne atacam os seus relacionamentos. As obras da carne atacam a sua vida, porque você se torna uma pessoa egoísta. Você se torna uma pessoa onde você não abre mão da sua vontade a favor dos outros. Você faz grupinhos na igreja, você faz facções, você faz rompimentos, você faz junções, e aí você vai... O problema não é fazer panela, tá, irmãos? O problema não é fazer panela, o problema é quando você fecha essa panela. O problema é quando você fecha a panela e você não deixa as pessoas fazer parte do seu grupo. Porque é normal você ter um relacionamento maior com algumas pessoas. É normal isso. Qualquer lugar, você chegar ali, qualquer lugar que você for que tenha uma reunião com várias pessoas, é normal que sempre vai ter grupos. É normal que as pessoas vão conversar entre elas. O problema não está nisso. O problema é quando você fecha essa panela. E aí você não deixa as outras pessoas participar junto nesse grupo. Você não deixa as pessoas se envolver com você. É normal conversar mais com um, menos com o outro, porque é do ser humano. E aí o apóstolo Paulo está falando: cuidado, porque essas obras atacam os seus relacionamentos. Talvez seja por isso que você está sozinho, passa a semana sozinha, não conversa com ninguém, não tem com quem conversar, não tem com quem dialogar, porque você é uma pessoa que só procura contenda, você é uma pessoa que vive discordando, você é uma pessoa que briga com todo mundo, e aí você não aceita, e aí você quer colocar a culpa no outro, você quer responsabilizar o círculo, você quer colocar a responsabilidade no outro. Vocês sabem por que esse garoto aqui é mais feliz do que muitos de nós? Vocês sabem por que esse garotinho aqui, Rafael, a nossa coleguinha ali, é mais alegre do que nós? Porque entre estar certo e pedir perdão, entre ter razão e ter amizade, essas crianças preferem ter amizade. Essas crianças brigam entre elas, vocês sabem como é que é, né? Quem é mãe sabe como é que é. Criança briga uma com a outra o tempo todo. Briga, é que nem moleque de escola, né, irmã Vanessa? Briga lá, dá murro na cara um do outro, mas logo depois vão para a diretoria, voltam, já são amigos, já estão sentados no mesmo lugar conversando. Porque entre ter inimizade, entre ter contenda e ter amizade, essas crianças preferem ter amizade. Não importa quem está certo, o que importa é a amizade. Mas nós não, nós somos arrogantes, nós somos egoístas. Aí nós falamos assim: ele errou, ela errou, é ela que tem que pedir perdão, é ela que tem que pedir desculpas. E um detalhe, né, que crente é fantástico. Quando a pessoa pede perdão, nós usamos aquele discurso: perdoou, eu aceito o perdão dela, mas não vai ser como antes, porque aquilo vai ficar marcado, e etc, blá, 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 blá. Mas criança não tem isso. Criança fala o seguinte: entre estar certo, entre ter razão e ter amizade, essas crianças preferem ter amizade. Por isso é que Cristo falou que se você quer herdar o reino dos céus, é necessário ser como uma criança. Pois bem, a obra da carne, aí o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso. Olha, as obras da carne, ela afeta a nossa moralidade, as obras da carne afetam o nosso caráter, as obras da carne afetam o ser humano como um todo, mas as áreas da vida é a moralidade, as obras da carne afetam a nossa espiritualidade, as obras da carne afetam o nosso temperamento, as obras da carne afetam os nossos relacionamentos.
E por fim, último e não menos importante, o apóstolo Paulo vai listar e vai dizer assim: olha, as obras da carne também afetam o nosso lado físico como ser humano. Porque quando você cede, quando você perde essa luta entre espírito e carne, você é destruído, você é afetado, e isso é visível nos seus sentimentos, isso é visível nos seus relacionamentos, isso é visível na sua espiritualidade, isso é visível no seu caráter. Você sabe disso, você compreende, você sabe, você pelo menos minimamente sabe quem você é. E as obras da carne têm esse poder, ela ataca você. As obras da carne impõem a você essas consequências. E as obras da carne também afetam o nosso lado físico. O apóstolo Paulo vai listar aqui outras obras da carne extremamente interessantes. Ele vai falar assim, ó: bebedices e glutonarias. As obras da carne afetam, as obras da carne atacam o nosso lado físico. É claro que é normal nós termos vontade de comer. É claro que é normal nós termos vontade de beber. Entretanto, todo desequilíbrio é prejudicial para a nossa saúde. É prejudicial para as nossas vidas. Aliás, qual foi o pecado de Adão e Eva? O que Adão fez? Comeu do fruto proibido. Nós nos esquecemos disso, né? Qual foi o pecado de Adão e Eva? É comer do fruto proibido. É comer demais. É comer o que não deve comer, se alimentar do que não deve se alimentar. O apóstolo, no livro da lei, Levítico, Deus tem um cuidado tão grande em relação a essa área, que Deus determina especificamente o que o povo de Deus deve comer e o que o povo de Deus não deve comer. E aí nós somos atacados pelas obras da carne no quesito físico, e o apóstolo Paulo está dizendo: olha, glutonarias e bebedices. Pessoas que comem descontroladamente. Pessoas que comem descontroladamente, elas têm problemas emocionais. Pessoas que têm compulsão em comer, ela tem ansiedade, ela está passando por algum momento difícil. Em contrapartida, o apóstolo Paulo também vai falar da questão de bebedices. É sério, irmãos, tem gente que acha que beber hoje em dia é normal, tomar um vinhozinho, né, Aldair? Nós estávamos conversando isso hoje no carro. Tem crente que acha, é sério, tem crente que acha que tomar vinho, tomar uma cerveja, esses negócios todos aí, é normal, é comum, é de boa. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, isso afeta o seu lado físico, porque essas obras que vão ao encontro da sua vida afetam a seu lado físico como ser humano. Você pode não sentir os efeitos agora, mas daqui a 10, 20, 30 anos vai aparecer as doenças, vai aparecer diabetes, vai aparecer aí um monte de coisa aí que vai aparecendo, que nem eu sei o nome dos termos. Mas por que isso acontece? Porque você não cuidou da sua saúde na sua infância. E aí você come descontroladamente, você bebe descontroladamente, você não tem controle sobre a sua própria vida, você não consegue frear as suas vontades, você não consegue frear os seus desejos. E aí quando chega uma pizza com 8 pedaços, você come os 8 pedaços, porque você não consegue frear as suas vontades. O negócio está tão gostoso, o negócio está tão bom que eu vou repetir. Beleza. E essa repetição vai. E isso acaba sendo um problema para a sua vida. Não agora, mas mais para frente é. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado. Cuidado, porque as obras da carne, elas são perigosas.
As obras da carne, a princípio, podem serem divertidas. As obras da carne, comer demais, beber demais, podem ser divertidas, podem ser bacanas. Um exemplo aí, ó, o cara que passa a noite bebendo, é alegre, o negócio é, prazeroso, bacana. Mas amanhã, no dia seguinte, o cara está quebrado para levantar e ir trabalhar. O cara não consegue, o cara não consegue nem sequer falar. E quando ele fala, você sente o hálito dele de bebida de longe. O cara está acabado, o cara está destruído. Porque é isso que as obras da carne faz. As obras da carne afetam os seus relacionamentos. As obras da carne afetam a sua moralidade. As obras da carne afetam a sua espiritualidade. As obras da carne afetam o seu temperamento. As obras da carne afetam o seu corpo. As obras da carne afetam a sua integridade. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dar continuidade e ele vai falar assim: olha, vocês precisamos buscar o fruto do Espírito. E um dos componentes do fruto do Espírito é o domínio próprio, é o controle de si mesmo, é o controle da sua impulsão, é o controle das suas vontades, porque as obras da carne podem ser resumidas na nossa natureza carnal. E quando você aceita, quando você deixa ser levado pelos desejos da carne, vem ao encontro da sua vida glutonaria, bebedice. Nessa série de mensagens eu vou falar especificamente sobre cada obra da carne, mas vem ao encontro da sua vida bebedice, glutonaria, e o apóstolo Paulo vai listar aqui, vai falar: olha, vem ao encontro da sua vida impureza, adultério, idolatria, feitiçaria, vem ao encontro da sua vida inimizades, contendas, vem ao encontro da sua vida desentendimentos, vem ao encontro da sua vida homicídios, invejas, porque a carne está vencendo o Espírito, a carne está dominando o Espírito, a carne está goleando o Espírito. E o apóstolo Paulo fala: cuidado, igreja, cuidado, porque essas obras a princípio podem parecer benéficas, essas obras a princípio podem ser boas, agradáveis, mas as consequências são cruéis, as consequências são desafiadoras, porque aí você se torna uma pessoa viciada, você se torna uma pessoa desonesta, você se torna uma pessoa mentirosa, você se torna uma pessoa violenta, você se torna uma pessoa agressiva, você se torna uma pessoa preguiçosa, você se torna uma pessoa com princípios que não condiz com o Evangelho. Por quê? Porque a carne venceu o Espírito. A carne venceu o Espírito. Que nem o Corinthians ganhou do Santos, é assim, é a carne ganhando do Espírito. E aí você vai se afundando cada vez mais. Você vai se afundando cada vez mais. E quanto mais você se afunda nas obras do Espírito, quanto mais você se aprofunda, nas obras da carne, quanto mais você se fortalece nas obras pecaminosas, mais distante de Deus você vai ficando, mais distante do Senhor você vai ficando. É claro, irmãos, que eu não estou falando aqui que vocês têm que ser santos. É claro, porque é normal, nós pecamos, nós erramos, nós pensamos coisas que não eram para ser pensadas, nós falamos coisas que não eram para ser faladas, e isso faz parte da natureza humana. Por isso é que o apóstolo Paulo fala: dentro de nós existe uma luta entre o Espírito contra a carne. Da mesma forma, existe uma luta entre ter fome e de repente não roubar. Existe uma luta entre fazer o que é errado e fazer o que é certo. E é claro que às vezes vai acontecer de você fazer o errado. Eu vou falar uma coisa que vocês não se escandalizem. É normal
o crente pecar. É normal o crente falhar. É normal o crente desagradar a Deus. É que é construída uma outra ideia, construída uma outra imagem. Sabe assim? Mas não, Deus já espera isso de nós. É que nós temos uma ideia assim, sabe, irmãos? É assim, nós temos uma noção, que nem nós estávamos lá na IBD falando, né, Samuel? Nós temos uma noção seguinte, né? Quando nós vamos fazer algo errado, aí nós achamos que Deus está lá olhando para nós. É sério, nós pensamos assim. Aí nós estamos lá, né? Você quer fazer um negócio que é errado, você quer falar mal do seu pastor, aí você fala, eu vou falar, quero falar, mas ao mesmo tempo você fala assim, não, Deus está me vendo lá de cima, e aí na impulsão você falou, pronto. Aí quando você fala, você acha assim, meu Deus, agora Deus não vai mais querer me ver, agora Deus vai me punir, agora Deus vai destruir a minha vida. E nós temos essa ideia, sabe assim, nós achamos que nós pegamos Deus de surpresa por causa do nosso pecado, sendo que Deus já sabe que nós vamos pecar, Deus já sabe que nós vamos fazer o que é errado. Agora, você surpreende Deus quando você opta em fazer a vontade dele. Quando eu falo surpreender Deus, é agradar a Deus. Você agrada a Deus quando você decide não falar mal do seu pastor, não falar mal dos irmãos, não falar mal da igreja. Aí sim Deus olha e fica encantado por você, porque o olhar dele não é um olhar de juízo. Deus não está com um martelo do céu lá para bater em você como se fosse um prego, não. O olhar dele é um olhar de misericórdia, é um olhar de amor. Por isso o apóstolo Paulo está falando, cuidado, igreja, cuidado, porque as obras da carne afetam a vossa moralidade, as obras da carne afetam a sua espiritualidade, as obras da carne afetam o seu temperamento, as obras da carne afetam os seus relacionamentos, as obras da carne afetam o seu físico, afetam o seu corpo. Nós vivemos em um mundo, irmãos, é sério, aqui ó, o apóstolo Paulo vai dizer que uma dessas obras da carne é a feitiçaria. Tem crente que é feiticeiro, cara, tem crente que é feiticeiro, Como assim, pastor? É feiticeiro? Querem ver um exemplo? Quando você está assim chateado, quando você está chateada com um irmão, com uma irmã, vou dar um exemplo do Samuel aqui. Samuel é meu exemplo para tudo, né, irmãos? Como eu tenho muita amizade com o Samuel, ele é o meu alvo. E aí eu estou brigado com o Samuel. Eu discuti com o Samuel essa semana. Aí é sério, tem crente que é assim, tem crente que é feiticeiro. O cara fala o seguinte, não, eu vou orar a Deus, para Deus punir o Samuel. Eu vou orar a Deus, porque Deus está do meu lado, Deus tem que punir o Samuel. Aí o Samuel está do outro lado e o Samuel fala, é oração contrária não vem de Deus, oração. E aí o Samuel também está orando contra mim. E aí coloca Deus num duelo, né? Para ver assim, quem é que Deus vai... É feitiçaria esse negócio. É obra da carne. Mas a obra do Espírito é perdão. A obra do Espírito é paz. A obra do Espírito é longanimidade. A obra do Espírito é domínio próprio. Ó Cib de Guaianazes, que possamos guardar em nossos corações e tomar cuidado, refletir com seriedade e aceitar, entender, temer que as obras da carne afetam a nossa integridade, afeta você como homem, afeta você como mulher, afeta você como ser humano, afeta a sua espiritualidade, afeta o seu temperamento, afeta os seus relacionamentos, afeta o seu lado físico, afeta você por completo, porque o ser humano é isso. O ser humano é um ser espiritual, é um ser que se relaciona, é um ser que come, é um ser que bebe, é um ser que tem personalidade, é um ser que tem temperamento,
E aí o apóstolo Paulo está falando: cuidado, porque esse negócio não é brincadeira. Isso vai destruir a sua vida por completo, vai destruir a sua vida por inteiro. Amém. E o que eu acho mais lindo, o que eu acho mais interessante disso tudo, é que o restante do versículo de número 21, o apóstolo Paulo vai continuar aqui listando as obras da carne, e ele vai falar: olha, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes às estas, acerca das quais de antemão vos declaro. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo: de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Muita gente vai ficar afastada do Senhor na eternidade porque nós ficamos presos a pequenas coisas. Muitas pessoas não estarão do lado de Cristo na eternidade porque ficaram presas numa vaga de garagem. Tem noção desse negócio, cara? Ficaram presas numa vaga de garagem. Ficaram presas em, de repente, em apenas uma única palavra que a pessoa falou. E o apóstolo Paulo fala: de antemão eu vos declaro, tomem cuidado, porque os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, é acolhimento, é recepção, é abraço, é perdão, é o reino de Deus, é o reino de Deus. E é isso que a igreja tem que propagar, é isso que a igreja tem que viver. Amém, amém, amém. Meus irmãos, nós já estamos chegando ao final, mas mediante essa palavra, eu gostaria de perguntar a você que ouviu essa mensagem, compreendeu e percebeu que tem perdido a luta, tem perdido entre esse conflito de carne contra espírito, e o resultado é isso. O resultado está sendo a ausência dos seus relacionamentos, está sendo o seu descontrole temperamental, está sendo essa vida distante de Deus, essa moralidade, o seu caráter que foi manchado, que foi rasgado, que foi trincado. E aí eu quero perguntar para você aqui essa noite, eu não quero que você venha até aqui à frente, eu não gosto dessas coisas, mas eu quero que você apenas levante a sua mão onde você está aí mesmo. Eu quero orar por você. Eu, como pastor, eu sou o primeiro a levantar a mão, porque embora eu seja pastor, eu falho, eu peco, eu erro. Às vezes eu magoo as pessoas, às vezes eu machuco as pessoas, às vezes eu entristeço uma pessoa. O Rafa no 2 domingos aqui, eu fiquei com a consciência tão pesada, porque eu não sei quem foi que me falou que o sonho dele era sentar ali na frente comigo, e ele estava meio assim de ir lá e tal, e comigo é tranquilo. E aí eu falei: meu Deus, será que ele ficou chateado comigo, né? Será que ele acha que tem que tem noção que é machucar uma criança dessa? Mas pode acontecer, porque nós somos seres humanos. Então eu, como ser humano, como pastor da igreja, levanto a minha mão e falo assim: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me fortaleça para vencer a carne. Então eu quero perguntar se, além de mim, se tem outros irmãos que gostaria desse corpo orar, falar assim: Deus, me fortaleça. Amém, 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 amém. Glória a Deus. 4, 6, 8, 10, 11, 12, amém, amém, amém. Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, porque essa palavra veio ao encontro dos nossos corações. Nós passamos, ó Deus,
por dias, por lutas extremamente difíceis. E às vezes, ó Pai, nós agimos de forma impulsiva, nós agimos de forma descontrolada. E eu, ó Deus, suplico ao Senhor, eu rogo ao Senhor a favor de cada irmão, a favor de cada irmã que levantou as suas mãos aqui, que está pedindo por um socorro, que está pedindo por um alento, que está pedindo por um cuidado. Ó amado Deus, que o Senhor possa ir ao encontro das suas vidas e tratá-las de forma específica, e que o sobrenatural do Senhor possa se fazer presente, ó Deus. Às vezes, ó Pai, nós nos afastamos das pessoas por coisas pequenas. Às vezes machucamos as pessoas por coisas simples. Às vezes, ó Deus, nós brigamos com um condomínio inteiro só por causa de uma garagem. Às vezes, ó Deus, nós machucamos, separamos o nosso cônjuge só por causa de uma palavra, só por causa de uma toalha, só por causa de uma mensagem. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos irmãos, tenha misericórdia da tua igreja, porque, ó Deus, o problema em si não está na questão de ter grupos. A questão não é ter o seu grupo de oração, o seu departamento em si, não. O problema é quando fecha esses grupos. Que essa igreja não venha acontecer isso, ó Deus, que venha se manter assim unida, que uma das marcas dessa igreja, como tem sido até hoje, venha ser a unidade, venha ser a união, venha ser a compaixão, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nos fortaleça, Deus, nos sustente e nos dê uma semana abençoada em Cristo Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo eterno de Deus esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Assentai-vos.